Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Não esqueça de antemão de deixar o seu like e verificar a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Meus irmãos, eu já discorri sobre esse tema, já tem alguns meses aqui no canal, mas eu gostaria de seguir, tá bom? Um outro prisma interpretativo, tá bom? Eu vou gravar porque um irmão me chamou lá no Instagram, PH, faz um vídeo sobre o que significa essa expressão de Paulo, tá bom? E nós sabemos que Paulo usa a expressão em 1 Coríntios 11, verso de número 27, né, sobre o comer e o beber indignamente. Muitas pessoas ficam com medo, quando, por exemplo, quando não deveria de ser, né, participar da ceia com medo, não deveria de ser, né? E algumas pessoas têm medo de participar com base nessa expressão de Paulo, indignamente. O que significa indignamente? Eu vou citar aqui o reformador francês do século XVI, João Calvino, tá? Porque João Calvino tinha a interpretação que penso ser bíblica, porque contextualmente é isso que a Escritura aponta, que Calvino argumentava que o comer e o beber indignamente significa uma consciência não pautada pela palavra de Deus e saber que a mesa posta ali da ceia do Senhor, ou da Eucaristia, né, de fato são elementos visíveis e representativos daquilo que Cristo fez na cruz pelo cristão há 2000 anos. Então Calvino dizia que alguém que come do pão e bebe do cálice da mesa do Senhor e não tem essa ciência, essa consciência de que isso aqui que eu vou participar é o que Cristo fez por mim. Eu não merecia, eu era um pecador miserável, mas ele pagou um alto preço, né, tomando a cruz em meu lugar. E ele provou da ira do Pai, que seria despejada sobre mim. Então, uma pessoa que se aproxima da mesa do Senhor e come simplesmente, digamos, para matar a fome, né, não está entendendo o sentido que a Bíblia diz sobre a ceia do Senhor. Ou seja, se aproxima não com seriedade, mas de forma leviana. Isso seria comer e beber indignamente a ceia do Senhor. Ou seja, não estar conscientizado de que aquilo lembra do que Cristo fez na cruz. E isso contextualmente está correto, porque observe o verso 25. No verso de número 25, Paulo destaca o que Jesus disse, e ele disse assim: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Percebe? Em memória de mim. Observe o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Percebe que quando nos aproximamos da mesa do Senhor, nós estamos fazendo isso em memória dele, ou seja, de Cristo, do que ele fez na cruz, mas também nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. O testemunho da ceia, meus irmãos, é um testemunho, digamos, tridimensional, né? Ele aponta para o passado, para o presente e para o futuro, tá bom? Quando nos aproximamos da ceia e da mesa do Senhor, é como se Cristo estivesse fazendo convite e nos fazendo reportar a nossa atenção para o passado. Por que para o passado? Porque nos lembramos do que ele fez na cruz. Para o presente, porque há um convite para se aproximarmos ali e nos banquetear em gratidão, em agradecimento. E por que para o futuro, PH? Porque isso, quando participamos da ceia, nós estamos dizendo: ele já veio, mas um dia ele voltará. E ele voltará em glória. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará de forma triunfantemente, gloriosa, para pôr um fim à corrupção, à maldade, às injustiças do mundo. Ele virá. Então, há um testemunho na ceia. E ela nos chama para olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Por isso que Paulo diz: anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Então, há uma esperança escatológica aqui. Então, todas as pessoas que comem de forma leviana e se aproximam da mesa do Senhor de forma leviana, de fato não está discernindo o corpo de Cristo.
e, portanto, come e bebe para a sua própria indignação, para a sua própria condenação, melhor dizendo. Ou seja, trata de forma leviana, sem nenhuma consciência, sem nenhuma seriedade. Né? E é por isso que nos versos seguintes, por exemplo, o verso de número 29 diz assim: o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que significa não discernindo o corpo de Cristo? Exatamente o corpo de Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi imolado lá na cruz. Então ele não está discernindo o corpo, ou seja, ele não está tendo consciência dos pecados que pregaram o seu Cristo na cruz. A expressão não discernindo o corpo de Cristo também, ela tem um duplo sentido. Ela se refere tanto ao corpo de Jesus na cruz, mas ela se refere também à igreja em sua coletividade reunida como corpo místico de Cristo. De modo que se alguém não atenta para o que Cristo fez na cruz, de fato esse é o corpo do Senhor, e também não atenta para a sua igreja, a sua comunidade local, como sendo o corpo de Cristo reunida, ok? Por exemplo, não atentando para as necessidades de irmãos desempregados, de viúvas, percebe? E pessoas, no próprio contexto, diz que antes de eles participarem da ceia, eles participavam da festa do HP, né? Que sempre trouxe um problemão na história da igreja, essa festa do HP. Tanto é que lá por volta do século 7 depois de Cristo, a igreja aboliu completamente a festa do HP, porque eles estavam tratando de forma tão leviana, então eles estavam enchendo a cara, como diz 1 Coríntios 11, o verso de número 21, né? Eles estavam embriagando-se e estavam indo para a ceia do Senhor sem nenhum discernimento. E dessa forma estavam comendo e bebendo indignamente. Ok? Porque não estavam atentando para o real sentido da ceia que eles haveriam de comer e participar. Então, no século 7, até a festa do HP foi abolida completamente, porque eles estavam tratando a ceia de forma leviana, porque já participavam antes da festa do HP, enchiam a cara, se enchiam de comidas, não olhavam para a necessidade alheia também, ok? Então, o discernir o corpo do Senhor, que Paulo usa em 1 Coríntios 11, e verso de número 29, não discernindo o corpo do Senhor, também se aplica a eu atentar para a necessidade dos meus irmãos, que de fato pertence desse corpo do Senhor. E no verso 30 diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem no Senhor. O dormir é um eufemismo para morrer, ok? O texto está dizendo que alguém que trata as coisas de Deus de forma leviana, Deus, se possível for, mata. E o texto diz assim: muitos que dormem, ou seja, Deus mata um filho seu. No verso seguinte, o verso 31, mas antes, alguns irmãos me falaram sobre PH, mas aí fala que come e bebe indignamente para a sua própria condenação. Isso não seria a perda de salvação? Não seria a perda de salvação, porque no verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: porque se nós quem os crentes, obviamente, nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se houvesse advertência, exortação, confronto, não haveria necessidade de Deus julgar. Julgar em que sentido? Em deixar a pessoa fraca, doente e resultar em morte. E aí, no verso 32, o apóstolo Paulo prossegue: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Percebe que não é perda de salvação ali, o beber e comer indignamente para a própria condenação. Porque Paulo diz assim, que Deus julga. Deus julga para que dessa forma, então, nós não sejamos condenados com o mundo. Então, há um julgamento dentro da igreja para nós não perecer como o pessoal do mundo, como os ímpios, como os não eleitos. É interessante porque Deus açoita o filho a quem ele ama, conforme carta aos Hebreus deixa isso de forma clara. Né? Nós estamos cientes disso. E um filho nunca perde o direito de filiação pelo fato de cometer pecados contra o pai. Ok? O texto também não indica a perda de salvação. Já estou até abrindo parênteses aqui na perda de salvação, né? Porque eu lembrei de alguns irmãos que me questionaram. Então o texto não indica em perda de salvação porque Deus repreende, castiga, traz julgamento, e muitas das vezes o julgamento resulta até em morte no filho a quem ele ama. Tá bom? Então precisamos atentar para isso. Eu espero que essa rápida análise aqui trouxe uma luz sobre o seu entendimento. Tá bom, meu irmão?
Não esqueça de deixar o seu like e o meu livro ainda está à disposição, tá bom? Inclusive, quando chegarmos a 5 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio dele para para um irmão aí que divulgou bastante, interagiu e assim por diante. Tá bom, meus irmãos? Mas os interessados que querem adquiri-lo, o link está aqui embaixo. Tá bom? Abraço.